Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui para refletirmos sobre o 24º domingo do tempo comum. As leituras desse nosso domingo é Isaías, a primeira, né? Isaías capítulo 50, do 5 ao 9, temos aí o Salmo 114, 115, depois, segunda leitura de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 18, e o Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 35. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você é a primeira vez que está nos visitando aqui no canal Irmãos de Fé, aproveite para se inscrever, ativar aí o sininho que está do lado do botão inscrever-se, para que você receba todos os dias, né, as nossas notificações, as atualizações do canal às 7 horas da manhã e no sábado, como esse vídeo de hoje, né, às 18 horas. E não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais para nos ajudar a evangelizar, fazendo nosso canal crescer. No domingo que começou o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, nós refletimos colocando um tema geral em todas as leituras, que foi o tema da palavra de Deus. Todas as leituras, de certo modo, foi possível unirmos, né, todas as leituras, inclusive o salmo e a oração, dentro desta perspectiva da palavra de Deus. No domingo passado, nós unimos tudo isso também na perspectiva da missão. E hoje nós vamos unir toda a temática da liturgia do domingo, dessa liturgia do 24º domingo do tempo comum. Nós vamos unir sob a perspectiva do olhar de Deus. A certeza que nós temos de que Deus olha por nós e a convicção que nós devemos ter a partir disso, de confiarmos cada vez mais em Deus e na sua presença, nos assistindo precisamente durante essa nossa missão. Nós escutamos a palavra de Deus, temos aí combustível, nos abastecemos para poder seguir em missão, e nessa missão nós vamos amparados pelo olhar de Deus. Essas são as reflexões que nós vamos fazer nas leituras de hoje. Então, as leituras, né, melhor dizendo, e a própria oração do dia já começam dando para nós esta clareza daquilo que eu falava antes da vinheta para vocês. O olhar de Deus. Deus olha por nós, que é o sinal, o símbolo não, né? Que é digamos assim, a representação, para falar português mais claro, né? A representação clara de que Deus está presente na nossa vida. E por conta disso nós precisamos, é necessário, né, algo lógico, que nós confiemos em Deus, porque Ele vai nos dando essa assistência ao longo da nossa caminhada. E a oração fala o quê? Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Não é para que comece a agir Deus a partir deste olhar. Nós estamos pedindo para que o Senhor volte para nós o vosso olhar, para sentirmos em nós a ação do vosso amor. E para sentirmos em nós a ação do vosso amor, nós pedimos para que Ele nos dê a capacidade de servir. O olhar de Deus. Estenda para nós o seu olhar. Coloque sobre nós
o seu olhar, para que nós sejamos capazes de sentir o vosso amor em nós, nos dê a capacidade de servir, nos dê a capacidade de estarmos disponíveis para essa sua missão que o Senhor nos encomendou, que o Senhor nos delegou. Na leitura é muito clara esta questão da confiança em Deus. Ele começa dizendo: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem as faces, para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Esse trecho da profecia de Isaías, que é atribuída a Jesus Cristo, né? Principalmente no período da Quaresma, né? Que fala nos bofetões, nas cusparadas e tudo mais, né? Ele, de fato, Jesus Cristo, é o nosso modelo e, assim como ele confiou em Deus, nós também somos chamados a confiar em Deus. Confiar que Deus não tira o seu olhar de nós, confiar que Deus está sempre caminhando conosco, sempre nos está dando a sua assistência. Por mais que nós às vezes não percebamos, mas Deus está ali presente. Por isso que a oração pede para que nós sejamos capazes de sentir em nós a ação do amor de Deus. A ação do amor de Deus está sempre presente, mas nem sempre nós somos capazes de sentir esta ação de Deus. E aí, a oração que congrega todas as intenções dessa liturgia pede para que nós sintamos em nós, sejamos capazes de sentir essa ação do amor de Deus que está sempre presente e que algumas vezes nós não somos capazes de sentir. Algumas vezes nós nos desesperamos por uma situação X ou por uma situação Y. Então, no Salmo nós vamos ver que o que garante essa assistência de Deus? Será que Deus nos assiste em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões? É claro que não é uma coisa assim totalmente assim, de mão beijada, né? O amor de Deus é gratuito, obviamente, mas tem algumas condições. Assim como Deus é fiel, Ele também quer que nós sejamos fiéis. Por isso o refrão do Salmo já nos indica isso, né? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Se você não anda na presença de Deus, não tem como cobrar essa assistência divina. Deus está conosco, mas quando nós andamos junto com Ele. Deus é justo, o Salmo diz em determinado momento, né? O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. Mas é claro que nós temos que andar no caminho reto, temos que andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus, dentre muitas coisas, significa não andar na presença do pecado, não andar na presença do maligno. Com as nossas posturas, com as nossas escolhas, com as nossas determinações, às vezes muito radicais. Então, estar na presença de Deus é seguir a sua vontade, colocar em prática essa nossa fé. E aí vem novamente expresso na segunda leitura, uma sequência muito lógica a liturgia de hoje, né? Se alguém tem alguma dúvida que é preciso colocar em prática, se aproximar de Deus, fazer a vontade de Deus para ter essa assistência de Deus, a assistência do seu amor, basta a gente ler a segunda leitura e dizer: o que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Que é da carta de São Tiago. E no fim ele ainda diz: tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E qual a maior obra que nós podemos realizar
para demonstrar a nossa fé do que fazer a vontade de Deus. Claro que aí entram as obras de caridade, aí entra uma série de coisas. Mas, para resumir, tudo aquilo que nós podemos fazer, para que nós possamos dizer que nós realizamos obras por causa da fé, em primeiro lugar, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, nós fazemos todo o resto. Todo o resto que a gente fala em obra de caridade, em assistência aos pobres, em amar o próximo, amar a Deus, e etc, etc, etc. Tudo isso se resume em uma só expressão, que é fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é o sinal de que tem fé. Quem diz que tem fé, mas não busca colocar em prática na sua vida a vontade de Deus, ou seja, realizar obras agradáveis a Deus, coloca a sua fé em dúvida. E aí se justifica a chamada de atenção de Jesus a São Pedro nesse evangelho. Tem um contexto aí, mas depois do versículo 29, mais ou menos, Jesus pergunta, Pedro, e lança a pergunta para todos, E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai e responde, tu és o Messias. Quantas vezes e quantas pessoas pronunciam explicitamente e do mesmo jeito de Pedro, estão lá professando a sua fé todo domingo, dizendo que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou louvando, seja nos louvores promovidos aí pelos grupos de oração, ou seja nos momentos de adoração promovidos aí pelo apostolado da oração, enfim, todas as iniciativas da nossa igreja, tudo aquilo que a igreja realiza, etc. Estão lá, Senhor, Senhor, Tu és o Messias, e etc, etc, Grandes louvores a Deus. Só que, na hora do pega para capar, na hora da cruz, na hora de fazer a experiência da cruz, quer fugir. Quer dizer, Deus me livre, Senhor, de acontecer uma coisa dessa convosco. E aí, veja as palavras de Pedro. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, dizer que ele era o Messias. Em seguida, começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto, ressuscitar, depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro, vendo aí a descrição do projeto de Deus, e que nessa descrição tinha um pontinho ali, uma coisa que não agradava muito a ele, que era a questão de morte. Devia morrer, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. Que discurso é esse, gente? Uma propaganda totalmente contrária, Se fosse um candidato a política, estava meio enrolado, Não ia ser eleito de jeito nenhum desse jeito, Olha o que ele promete: ser rejeitado, ser morto, ser crucificado. Que discurso é esse? Pedro não se agradou, mas Pedro estava lá dizendo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Altíssimo, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é o Santo dos Santos, o Senhor é o tudo. Não pode. Morrer numa cruz, aquele que é o Todo-Poderoso, isso é um escândalo. Não dá para aceitar um negócio desse. Aí vamos ver o que vem depois. Jesus então voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. E aí foi chega para lá daqueles, Porque não que ele esteja dizendo que Pedro é Satanás, mas dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Aquilo que está ali se manifestando pela boca de Pedro não são coisas de Deus, é coisa de Satanás. O projeto de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, que é explicitamente apresentado ali para toda a igreja: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entrega o seu Filho para realizar esse projeto. Agora, Pedro não quer que Jesus Cristo realize aquilo que ele veio realizar, que é fazer a vontade de Deus e cumprir toda a justiça. Então, ele foi aí digno de ser chamado de Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Assim somos nós,
As nossas categorias são muito humanas, nós pensamos muito baixo, né? A gente fica ciscando como galinha, né? Nós temos que voar como as águias. Para voar como as águias, nós temos que pensar como Deus. Para pensar como Deus, a gente precisa começar primeiro imitando a Jesus Cristo. Para começo de conversa, devemos tentar, ao menos, colocar em prática tudo isso na nossa vida. Então, depois de ter dado esse arranca-rabo aqui nos discípulos, e em Pedro, então ele chama a multidão com seus discípulos e diz o quê? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Agora, tome a sua cruz para quê? Para ficar carregando peso por aí? Para ser uma alegoria, para pendurar na parede, para ficar bonita? Tome a sua cruz e me siga. Gente, para que serve a cruz? Uma pergunta que parece que é boba, mas tem gente que se esquece de para que serve a cruz. A cruz é um instrumento de morte, é um suplício, é um castigo que leva à morte, leva às últimas consequências. Quem pega a sua cruz está caminhando para a morte, está caminhando para o Calvário. E aí Jesus chega para a multidão e diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E algumas pessoas entram no segmento de Cristo e o que eles querem? Não querem a cruz, querem sombra e água fresca. É um mar de rosas. Só que o que foi que Jesus prometeu? Cruz e sofrimento. Quer cruz e sofrimento? Então, se coloque no segmento de Jesus. Não quer? Então, dá linha. É só ir embora. Não precisa ficar no segmento de Jesus quem não está disposto a sofrer. Se você não está disposto a sofrer, desocupa a vaga. Em resumo, é isso que está sendo dito aqui. Quem quiser, se alguém quiser seguir, quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Uma bem-aventurança que está embutida aí nesse Evangelho. Você quer ganhar a sua vida? Você quer ter um mar de rosas? Se prepare, porque você vai perder a sua vida. Você quer seguir a Cristo? Quer perder a sua vida segundo as categorias humanas, segundo a visão do mundo? Você quer ser humilhado? Quem perde a sua vida por causa de Jesus Cristo vai ganhá-la. Porque esta é a promessa de Deus. Essa é a garantia que Deus nos dá. A vida eterna. A salvação da nossa vida para aqueles que andam na presença de Deus. Deus mantém o seu olhar sobre nós. Deus mantém a sua assistência para cada um de nós. Mas nós precisamos confiar de que Deus é fiel, de que Deus cumpre as suas promessas. Esta é a palavra de Deus, que nos ilumina em nossa missão e que nos ilumina na perseverança nessa caminhada, que deve ser uma caminhada pautada, fundamentada na fé e pautada na confiança em Deus. Uma confiança que segue firme, buscando fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus no dia a dia, nas pequenas coisas, aceitando essa cruz. Não aceitando carregar a cruz como Cirineu, junto com Jesus, tomando a sua cruz, os seus desafios, os seus problemas, aquilo que de fato lhe é pesado, aquilo que lhe é difícil. Deus está junto com você. Essa grande reflexão do domingo de hoje, que nós tenhamos a certeza de que Deus não nos abandona. Em nossa vida,
todos, absolutamente todos, podem nos decepcionar. Todos podem ir embora. Todos podem nos fazer infelizes. Mas Deus não nos abandona. Deus não nos tira a sua graça. Para aqueles que são fiéis a Deus, Deus permanece fiel. Quem é fiel a Deus consegue no seu dia a dia, com o seu serviço, com o seu trabalho, cuidando da sua família e ajudando na comunidade cristã, realiza essa experiência bela de sentir o amor de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Meus amigos e meus irmãos de fé, um grande abraço a você, obrigado por estar aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e até amanhã com o nosso próximo vídeo.